Olá, agora vamos ver a teoria das qualificações, uma parte importante do direito internacional privado. Qualificar é atribuir a existência jurídica a um ente, coisa ou fato, incluindo-o em uma categoria legal. É conceituá-lo segundo a técnica de uma legislação. Trata-se da operação pela qual o magistrado verifica, antes de decidir, a qual instituição jurídica pertencem os fatos trazidos a seu julgamento. Seria como encontrar o gênero jurídico de uma espécie. A qualificação deve anteceder a escolha da lei aplicável, sendo sempre processual. Ademais, se qualificam apenas questões jurídicas, nunca simples fatos, que não têm qualificação jurídica em si mesmos. Observa-se o caso do aborto, fato que no Brasil é tipificado como crime, ao contrário do Japão, onde não há essa tipificação penal. Embora seja um ato preliminar, a qualificação não deve ser confundida com a questão prévia, que será analisada mais adiante. Mas por que qualificar? A doutrina lembra um número imenso de institutos que apresentam controvérsias. Início da personalidade, a partir da concepção ou do nascimento. Vítima de trapaceiro, ilícito civil ou penal. Roubo, furto ou extorsão. Prazo de prescrição ou decadência. Prescrição extintiva, direito material ou direito processual. Doação causa-mortes, direito das obrigações ou das sucessões. Arrendamento, direito real ou pessoal. Casamento ou união estável. Herança jacente para o Estado, herança ou ocupação. Cônjuge supérstite, meeiro ou herdeiro. Divisão de bens no divórcio, direito das sucessões ou direito de família. Contrato de trabalho ou parceria. A qualificação, como verificado nesses questionamentos, não é exclusividade do direito internacional privado, ocorrendo rotineiramente em todos os ramos do direito. No entanto, em nossa disciplina, ela é excepcionalmente necessária, pois estamos diante de conflitos de leis no espaço e de legislações de estados diferentes. Impõe-se a necessidade de qualificar, ou seja, colocar um instituto ou a relação de direito na categoria jurídica que lhe corresponde. Para Jacob Dollinger, essa tarefa do julgador pode ser sintetizada em uma equação: conceituar mais classificar igual a qualificar. Teorias existentes. Uma vez efetuada a qualificação, o julgador buscará o objeto de conexão, para então determinar a regra, elemento de conexão, que lhe permitirá encontrar o direito a ser aplicado. Essa matéria tem sido denominada doutrina das qualificações, problema das qualificações ou questão das qualificações. Foi para solucionar esse impasse que surgiu a dita teoria das qualificações, desenvolvida por Franz Kahn em 1891 e Etienne Bartin em 1897. Para eles, a solução está em se aplicar a lei do foro, lex fori. O julgador devia preocupar-se apenas em qualificar um instituto com base em sua própria lei. Em 1898, Franz Desparnget defendia em boas razões a qualificação pela lei estrangeira, lex causi, argumentando que deixar de aplicá-la seria violar a norma de direito internacional privado que a ordenara. Ele encontrou muitos seguidores, especialmente Martin Wolff, segundo o qual se deve buscar no direito estrangeiro, supostamente aplicável, a qualificação da relação jurídica em conflito. Refere-se ainda a uma terceira teoria, a da qualificação por referência, a conceitos autônomos e universais, devido a Ernest Habel. Justifica-se sua pouca aceitação pela dificuldade prática do juiz detectar elementos objetivos para essa forma de qualificação, irrealista e utópica para alguns, embora justa. Convém enfatizar a notória prevalência da lex fori como critério de qualificação. As justificativas para essa postura da legislação e da doutrina são variadas e consistentes. A ausência de linguagem jurídica comum entre os países, presunção de coesão interna nos ordenamentos jurídicos, dificuldade do sistema do foro compreender e empregar autenticamente as qualificações estrangeiras, caráter interno das normas de conflito, que torna mais adequada a qualificação por esse direito, incongruência de utilizar a lex causi para qualificar norma de conflito eventualmente aplicável quando ainda é desconhecida a própria lei estrangeira a ser aplicada. A dificuldade que acaba traduzindo na opção pela lex fori, né?
dificuldade técnica. Tantas razões em favor da lex fori não a eximem de limites, abrindo espaço para a lex causa. Essas dificuldades na qualificação da lei do foro ocorrem, por exemplo, com os imóveis e com instituições desconhecidas. Caso do trust, do direito inglês. O trust não existe no Brasil, né? Há ainda institutos que, embora presentes em uma ordem jurídica, possuem forma e conteúdo diverso no direito estrangeiro. Caso da adoção com característica de tutela no foro do julgador. A semântica também pode ser diversa. Existem vários institutos de direito real, americano, por exemplo, que, embora a tradução seja a mesma, o termo seja a mesma, o significado é substancialmente diferente. E isso impõe dificuldades técnicas bastante relevantes. Martin Wolff, adepto da lex causa, entende que examinar a aplicação do direito estrangeiro sem referência às suas qualificações e deixar de considerá-lo como ele é. Reconhece, contudo, que a lex causa também pode conduzir a resultado inconsistente com princípios fundamentais do foro. Conclui o autor que os problemas suscitados pelas diferenças de qualificação não são insolúveis, necessitando apenas de ajuste nos sistemas jurídicos internos, adequada interpretação dessas regras. Nesse contexto, Haroldo Valadão preconiza uma qualificação inicial, provisória, aproximativa, pela lei do foro, e uma definitiva pela lei da causa, a qual prevalecerá em caso de divergência entre as duas. Então, os grandes doutrinadores do direito internacional privado, embora recomendem a lex fori, reconhecem que uma solução juridicamente mais consistente perante o ordenamento internacional levaria à lex causa, né? E essa solução do Valadão, ele percebeu, né, essa possibilidade de tateamento, de delibação da qualificação pela lei do foro e umas tentativas, umas aproximações pela lei da causa. Na doutrina brasileira predomina a qualificação pela lei do foro, entendimento ao qual nos alinhamos. Então, Floresbaldo de Souza Delomo então concorda com a posição de Valadão e também do professor Jacob Dollinger. Considerando o direito positivo brasileiro, também impera a lei do foro, com exceção do artigo 8º, para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, em relação a bens, cabe essa exceção, né? A lei de introdução determina que seja qualificada pela lei da causa, lex causa, do país estrangeiro. E o artigo 9º caput também, para qualificar e reger as obrigações. Aplicar-se-á a lei do país em que se constituir. A obrigação enquanto gênero da espécie contratual, né, é regida pela lex causa. Citai. O Código de Bustamante optou também pela lex fori, estabelecendo em seu artigo 6º que em todos os casos não previstos por este Código, cada um dos Estados contratantes aplicará sua própria definição às instituições ou relações jurídicas que tiverem de corresponder aos grupos de leis mencionados no artigo 3º. Assim, adota no silêncio de suas regras a qualificação para a lex fori, deixando, pois, toda a liberdade ao juiz nacional para resolver a questão. Complementando aquela dificuldade que eu falei antes, exige um conhecimento técnico do direito estrangeiro, por isso que é tão difícil, em alguns casos, né, avaliar, fazer a qualificação pela lex causa citae. 3 casos são considerados clássicos no estudo da teoria das qualificações: a sucessão do maltês, o testamento hológrafo do holandês e o casamento do grego ortodoxo. A sucessão do maltês refere-se a casamento ocorrido na ilha de Malta, sem pacto antenupcial, onde os noivos se estabeleceram. O casal emigrou para a Argélia, então sob legislação francesa, onde o marido faleceu em 1889, sem descendentes, mas deixando muitos bens imóveis e outros herdeiros. A viúva maltesa nada herdaria pela lei francesa, mas seria contemplada com a 4ª parte dos bens se fosse aplicada a legislação vigente em Malta. Bartin, seu advogado, defendeu perante o Tribunal de Argel a tese de que a solução se encontrava no direito de família, devendo ser buscada no regime matrimonial de bens, para o qual o casamento de estrangeiros, celebrado no estrangeiro, se aplicava à lei do primeiro domicílio conjugal, portanto, a lei maltesa. Se o tribunal colocasse a lide no direito sucessório, a legislação aplicável seria a francesa, pois a sucessão de bens imóveis era regulada pela lei da situação dos mesmos e estes se encontravam na Argélia.
Tratava-se, pois, de um caso de qualificação, direito de família ou direito sucessório. Venceu a tese de Bartin, recebendo a viúva a sua parte. O testamento hológrafo do holandês, que protagonizou interessante lide, envolvendo a qualificação, diz respeito a cidadão dos Países Baixos que faleceu na França, onde viveu a maior parte de sua vida, deixando testamento hológrafo, testamento particular, proibido no ordenamento jurídico holandês, mas admitido pela legislação francesa. A validade do testamento pelo tribunal francês dependia da qualificação. Estatuto pessoal ou forma dos atos jurídicos. No primeiro caso, o testamento seria nulo, pois o holandês não teria capacidade para assiná-lo, mesmo fora de seu país. Na última hipótese, o documento teria plena validade, já que, em matéria de forma, a lei aplicável é a do local da realização do ato jurídico. A justiça francesa entendeu que prevaleceria a forma do ato, tendo o testamento produzido seus efeitos quanto ao patrimônio situado na França. Ressalte-se que eventuais bens situados na Holanda não seriam contemplados pelo testamento. O casamento grego-ortodoxo, realizado civilmente na França com mulher francesa, sem a cerimônia religiosa obrigatória pela legislação grega, revogada somente em 1982, ensejou um problema de qualificação. Condição de fundo ou condição de forma. Se a exigência da celebração religiosa se enquadrasse no primeiro caso, o casamento seria nulo, pois a lei francesa submete a validade das núpcias à lei nacional dos cônjuges. No último caso, condição de forma, a lei francesa seria aplicável e o casamento seria válido. Prevaleceu a forma, tendo a justiça francesa reconhecido a validade do matrimônio, lembrando-se de que o casal tinha seu domicílio neste país. Quanto aos tratados internacionais, ultimamente procura-se definir com precisão o objeto de conexão de suas normas, evitando-se assim a necessidade de qualificação. Então vamos ver agora as questões prévias. As questões prévias ou incidentais são situações que surgem após a qualificação. Embora possam aparecer anteriormente ou mesmo durante o processo de qualificação, mas que precisam ser resolvidas antes da solução concreta do caso. Um exemplo formulado pelo professor Silvio Batello, da Universidade Federal de Pelotas, elucida o tema. Imagine-se um casal homoafetivo, legalmente casado na Holanda, possível na legislação desse país, que se estabelece na Bahia, comprando um luxuoso hotel à beira-mar. Meses depois, efetivados seus domicílios no Brasil, um deles falece, configurando-se um caso de direito internacional privado. Pela qualificação legal, o direito aplicável é o brasileiro, o último domicílio do decujus. O foro competente também é o brasileiro, uma vez que os imóveis estão localizados no território brasileiro. O cônjuge superstite inicia a ação de inventário e surge então a questão prévia. O casamento realizado na Holanda é válido no Brasil? Deve o magistrado brasileiro reconhecer ao cônjuge sobrevivente os direitos hereditários? No direito positivo brasileiro não há previsão para as questões prévias, que costumam surgir após a qualificação. Contudo, o artigo 8º da Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado, assinado em Montevidéu em 8 de maio de 79, em vigor no Brasil desde 27 de dezembro de 95, determina: as questões prévias, preliminares ou incidentes que surjam em decorrência de uma questão principal não devem necessariamente ser resolvidas de acordo com a lei que regula esta última. Dessa forma, o juiz brasileiro deverá ponderar qual é a melhor solução e optar entre a aplicação do direito brasileiro, que por regra desconhece o matrimônio homoafetivo, ou a aplicação do direito holandês, que admite essa união. Ignorar o casamento, nesse caso, seria afastar da sucessão a pessoa diretamente envolvida na formação do acervo de bens. É claro que, muito provavelmente, a tendência da magistratura brasileira majoritária vai ser permitir, a sucessão do cônjuge sobrevivente. Nem que se aplique analogicamente à legislação do condomínio, que já tem sido feita há bastante tempo em relação à união estável,